A gente só tem tempo para mais uma. Só para corrigir aquela comparação com Manaus, é o seguinte: por mais que Manaus, obviamente, tenha um sistema de saúde muito diferente do interior de São Paulo, ainda mais um interior pujante do agronegócio como Bauru, a gente sabe que Manaus também tinha um alto índice de ocupação nas UTIs, mesmo assim insistiam em abrir e colapsou primeiro, lógico, porque tem uma estrutura hospitalar mais frágil e mais vulnerável. Mas a verdade é que a sua região também tem mais 90% de internações em UTIs, e aí países do mundo inteiro, quando chegam a esse índice, o que eles fazem é fechar justamente para conter a contaminação. A senhora já falou disso diversas vezes, que quem fica em casa não tem, saiu de casa tem. Então, na verdade, por mais que a senhora diga, atribua essa responsabilidade ao governo do estado para abrir mais leitos, é uma responsabilidade que é compartilhada. A senhora também assume um risco ao manter a cidade mais aberta, ao não cumprir todas as restrições. Mas a minha pergunta, na verdade, é sobre a politização. Quando a senhora critica a politização da crise, a senhora foi para Brasília, pediu recursos para o seu município e foi recebida pelo presidente Bolsonaro e também exaltada, enaltecida nas redes sociais pelos seguidores e apoiadores do presidente Bolsonaro, justamente pela sua postura de não seguir as determinações do Plano São Paulo, né? Então, também é uma politização da pandemia. Minha pergunta é essa: ao postar todas as fotos nas redes sociais, abraçada com cada ministro, com o presidente Bolsonaro, a senhora também não entra nessa politização que acabou de criticar? Não entro porque eu estive em São Paulo. Eu estive em São Paulo e há fotos minhas em São Paulo em todos os meus momentos que estive em São Paulo. Só não tive foto com o governo estadual porque no momento que eu estava, ele entrou rapidamente, saiu e não tive a oportunidade até mesmo de trocar nenhuma palavra com ele sequer. A minha viagem para Brasília já era uma viagem prevista. Eu fui a São Paulo 2 vezes primeiro e a Brasília. Eu sou uma pessoa transparente aqui no município. Todas as minhas ações, boas ou não, elas são compartilhadas com o meu público por uma questão de transparência. Então, eu saio pela prefeitura para passar 2 dias em Brasília e eu faço questão de dizer o porquê eu vim e para que eu vim. Então, na verdade, o que eu lamento é a politicagem que se faz em cima de uma coisa corriqueira e absolutamente normal. De uma prefeita que vai para Brasília e se encontra com o presidente e faz questão de registrar, porque eu fui a trabalho e trabalhei bastante esses 2 dias. Mas nem todos os prefeitos são recebidos pelo presidente, né? A senhora foi recebida e tudo isso foi extravasado por um motivo, né? Porque a senhora adotou uma posição mais parecida com a do presidente. Não necessariamente, porque quando eu me apresentei lá, não foi necessariamente a prefeita de Bauru que não teve o decreto contra o Dória. Isso não fez o presidente me atender diferente ou não. É porque ele atende várias pessoas. Pelo contrário, eu fui atendida porque era prefeita do município, consegui uma agenda, e isso é muito bom. Sou do Partido Patriota, já ficou muito claro em campanha que... E outra, eu sou uma brasileira que eu estou num barco que o comandante é o presidente da República. Eu não sou boba de falar, olha, eu estou contra o governo federal. Eu estou no barco e eu não quero que ele afunde. Assim como muitas medidas eu tomei junto ao governo do estado. Vários convênios, vários pedidos, a pedido do HC, outros pedidos, eu tive a mesma reunião. Então, eu acho até engraçado quando se pondera muito essa questão de, mas foi por uma moeda de troca, foi pedir arrego, foi ser vassala. Eu achei um absurdo o termo usado comigo, chamando de vassalagem. Para mim foi uma ofensa, para mim e para outros prefeitos, entendeu? Eu sou uma mulher de 32 anos, que sei bem o que eu quero, que governo a minha cidade do jeito que eu achar que tem que governar, até que o povo decida que eu estou aqui, até que Deus me permitir estar aqui, eu estarei. E não tenho medo disso. Então, eu não fiquei com medo nenhum, por exemplo, do governador ficar chateado comigo porque eu postei uma foto com o Bolsonaro. Porque eu postei com o presidente da República, com os ministros. Eu fui a trabalho e deixei isso muito claro. Então, é muito comum nas minhas redes sociais, todas as ações que eu faço, eu compartilho, eu conto. E muitas pessoas vieram se conectar comigo por conta da minha ida para Brasília e recebi apoio de muitos do governo federal, porque todos perceberam que houve uma injustiça, na minha opinião, de valores quando você é chamada de negacionista e vassala porque você teve uma reunião com o presidente da República. Isso é injustificável, na minha opinião. Então, eu não quis ser política. Eu sou uma prefeita que precisa do governo federal e do governo estadual para tocar minha cidade. Até porque o nosso orçamento, os nossos recursos hoje não servem para nada. A gente não consegue fazer nada na cidade se não existir apoio do governo federal e do governo estadual também. Na questão do HC. E isso nos daria um respaldo enquanto município.
Prefeita, eu entendo a sua posição, eu acho que deve ser uma posição dificílima, assim, como é dos médicos e dos profissionais de saúde, dos comerciantes, quer dizer, como autoridade pública você tem que ouvir todos os lados, né? Eu fico pensando no que aconteceu em Manaus, por exemplo, onde houve uma pressão muito grande para abrir, o prefeito, primeiro tinha um decreto, né, do governador, na verdade, para fechar, houve protestos, ele abriu e depois a gente viu aquele colapso no sistema de saúde de Manaus, que eu acho que nenhum município no Brasil quer viver essa realidade novamente, ver pessoas asfixiadas, morrendo nas portas dos hospitais, sem leito, sem oxigênio, enfim, uma coisa horrorosa. Tem até a Secretaria de Saúde diz que triplicou a capacidade de atendimento para Covid no hospital de campanha no prédio da USP, né? O que a senhora se refere, que entregaria mais 10 leitos na primeira quinzena de fevereiro. Mas independentemente disso, dessa discussão, mais leito, menos leito, a realidade é, como a senhora disse, há um aumento de casos e um aumento no número de mortes em Bauru. Mesmo que haja mais leitos, se as pessoas transitarem mais, se a economia estiver muito aberta, ao contrário do que estabelece o decreto do Plano de São Paulo, você vai ter mais contaminação e vai ter mais mortes, mesmo que haja mais leitos. Quer dizer, essas 5 pessoas que morreram na segunda, por exemplo, não faltou leitos, as pessoas estavam internadas, mesmo assim elas morreram, né? Você tem um maior número de contaminação, você vai ter um maior número de mortes. Quer dizer, como responder a essa pergunta? Não é só uma questão de ter espaço para internar as pessoas, é uma questão de reduzir o número de casos e mortes também. Mas é importante sempre ressaltar que não houve uma abertura, não houve um relaxamento 100%. O que a gente fez, na verdade, foi realmente fazer alguma adequação, mas eu fui até mais rígida que o Estado em alguns pontos. Se você sair em Bauru, quando eu falo de conhecer a realidade do município, isso é importante, que quando você sai em Bauru, você vê onde existem os pontos de aglomeração e onde há exatamente o grande problema. E não necessariamente ele está naquele comerciante que está com a porta aberta, com máscara, com cuidados, enfim, todo aquele procedimento para conseguir não ter o vírus circulando ali. Então, esses cuidados, eles podem ser feitos. Quando a gente fala de Manaus, eu pondero que, na verdade, o problema não é nesse começo de ano, é justamente não ter pensado no sistema público para uma possibilidade de aumento de casos de uma hora para outra, você não ter um preparo como antes. Acho que como todas as cidades brasileiras, não existia nenhuma expectativa de uma situação como o Covid. É lógico que não existe, mas a gente já vem de um desgaste muito abaixo disso. Eu tenho problemas com internação em Bauru, 58 pessoas na fila por uma vaga. Isso ninguém conta, porque que a prefeita cobra hoje medidas melhores do Estado, né? Porque isso é um problema crônico. Agora, eu não acredito, por exemplo, que a gente vá conseguir solucionar isso diminuindo os índices e tendo um boom, até porque nós temos hospitais no município. Eu fiz, inclusive, de entrada em convênio para a gente conseguir atender no particular quando houver necessidade. Fizemos o Pronto Socorro Central como mini hospital hoje para atender esses casos. Então, eu fico com muita dó de às vezes, as pessoas quererem pesar isso. Falta de oxigênio, falta disso em Bauru e pessoas que estão nos corredores, isso não está acontecendo. E se acontecer hoje, os hospitais estão fechados pelo governo do estado, né? Ele tem hoje a obrigação, por exemplo, de, se houver necessidade de mais leitos, ele usar o privado, inclusive. Então, isso acho que é importante ponderar. Então, eu não acho que esse cenário de terror, eu tenho total respeito por Manaus, tenho pessoas que moram lá, mas a gente lamenta, na verdade, que tenham deixado acontecer isso. E o que eu não quero que aconteça em Bauru, eu estou tentando evitar agora, que é cobrando medidas hoje, cobrando mais vagas sim, mas cobrando também que o hospital que a gente tem na cidade praticamente pronto seja aberto. Aí sim a gente não consegue chegar em Manaus, porque a gente vai ter essa estrutura. E temos outros hospitais na região, outros respaldos. É que é muito perigoso existir a comparação de Manaus com Bauru quando você nunca colocou os pés dentro da cidade, entendeu? E eu vi outras entrevistas que vêm ponderando isso. A prefeita de Bauru quer transformar Bauru em Manaus. E isso, na verdade, é um desrespeito com quem vive aqui, sabe que a situação não é assim. Ela é preocupante, todos os dias a gente alerta, a gente toma medidas, mas brigar comigo só por conta de uma foto com o presidente da República e me chamar de negacionista ou vassala ou dizer que eu estou querendo que o vírus se espalhe na cidade, não é bem assim. As pessoas também estão fazendo a parte delas. E é importante pesar que é Bauru e região. Tem cidades que estão tendo índices altos também. A gente não nega a doença, mas é preciso ter um equilíbrio sim. E eu acredito e defendo que não seja necessário lockdown, mas que exista um pouco mais de flexibilidade, mas com restrições.
só para resumir, a venda de bebidas alcoólicas, nós proibimos de sexta, sábado e domingo a venda. E o meu problema estava sendo com as pessoas que iam para os supermercados, compravam bebida, iam para casa ou iam para bares, ficavam em pé, sem máscara. Essa é a aglomeração. Festas que estavam marcadas de influencers, que a gente falou, não, agora não é momento para isso. Então, essas coisas foram sanadas, entendeu? Eu não acho que o grande índice esteja resumido a comércio, né? A comércio local. Acho que o comércio local não é o problema e o que está realmente fazendo tudo isso subindo, né? Em resumo, é isso.